Pedir para sair, ter hora marcada para chegar em casa, ouvir conselho dos mais velhos são práticas que estão cada vez mais extintas na juventude de hoje. Mas por que isso tem acontecido? Qual a importância de cada geração ter a sua própria história? No debate Melhor Idade de hoje, nós vamos estar discutindo sobre o tema conflitos entre gerações. E você aí de casa pode estar notando que está um pouco diferente, porque hoje nós temos a nossa especialista, Suzy Valadão. Nós temos também o pessoal da Melhor Idade aqui com o Porto e a Dil. E também temos a presença da juventude, com a Camila e com o Rodrigo. Desde já, dizer que vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso debate Melhor Idade e também fazer a primeira saudação à Suzy, que está voltando da África do Sul, né? Está conosco junto ali na Igreja Batista da Lagoinha. Dizer que é um prazer e um privilégio ter você aqui conosco. E Suzy, a primeira pergunta, né, sobre esse tema é: por que existem conflitos entre gerações? Bom, pensar em conflito é pensar em dificuldades. E dificuldades existem sempre, sempre vão existir. Eu li certa vez que os conflitos sempre têm como ponto fundamental a busca pelo poder. Que muitas vezes as pessoas, quando elas estão nessa busca pelo poder, busca pelo domínio, então elas vão ter o conflito. Quando as pessoas aceitam, quando as pessoas recebem a informação, a orientação numa boa, não existe conflito. Né? Quando você se rebela, quando você quer impor o que você pensa como mais importante ou melhor do que o que o outro pensa, então surge o conflito. Suzy, por que nós temos tanta dificuldade de ouvir as pessoas mais velhas e de aceitar o conselho delas para nossas vidas? É a falta de credibilidade. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que são frutos de lares destruídos. Então, esses pais que não foram pais do começo ao fim, no sentido que não mantiveram o casamento, que não acompanharam essa criança, eles perdem a credibilidade. E aí esse filho não vai escutá-los. A Bíblia fala de uma palavra muito importante, fala sobre a palavra honra. E nós perdemos o sentido do que é honrar os pais. Se existisse o cumprimento desse mandamento que é honra o teu pai e a tua mãe, o conflito seria muito menor. Interessante falar sobre isso, né? Porque nós vemos aí, com relação a essa questão, que a melhor forma de ensino é a prática, é o exemplo, né? E isso cada vez mais hoje na educação moderna tem, né, não acontecido. É aquela máxima que várias pessoas falam, que a sociedade fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, é um tipo de postura que precisa ser combatido, não é, Suzy? Exatamente. Como que era a questão na sua casa? Eu vou te perguntar. Com seus pais. Meu pai era muito assim, muito severo, né? Sabe? E era um homem assim, muito abençoado, sabe? Se ele tivesse chamado a atenção da gente, ele sentava na mesa. Ele não batia, não gostava de bater, não. Ele sempre, a gente sentava e ele aconselhava, sabe? Então era assim. Mas como que era o respeito de vocês com o seu pai? Nossa, só de olhar. Eu queria ver o seguinte: até quando a gente tem que interferir na convivência, na vida dos filhos, netos, e até quando a gente tem que intervir para estar orientando eles no caminho certo? Tudo é uma questão do equilíbrio, né? Exato. E eu acho que quando a gente tem o Senhor, isso faz toda a diferença. Porque o Espírito Santo nos ensina a hora certa de intervir. Exato. Nos ensina a hora certa de corrigir, de dizer não, de colocar o limite. E a hora certa de amar, de abraçar, de conversar. Rodrigo, fala um pouco pra gente como foi a tua experiência. Então tinha mais como meu pai como escravo do que como um pai mesmo, né? Aí a gente começa a escravizar a família, né? Ser escravo. Se vocês não fizerem isso pra mim, eu vou pra rua e vou fazer isso e vou aprontar aquilo. Essa questão que o Rodrigo falou é muito interessante, porque muitas vezes nós levamos um referencial de paternidade errado para Deus. É verdade. E isso é um mal que está assolando toda essa geração. E eu queria que você deixasse essa mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando em casa, de
a verdadeira paternidade de Deus e a importância dessa verdadeira paternidade como um pai presente, como um pai que disciplina o filho na hora que necessita que o filho seja disciplinado, mas também como um pai que supre as necessidades e está sempre cuidando. Fala um pouquinho pra gente. Muitas vezes, como você disse, nós julgamos para Deus uma imagem errada por causa dos nossos relacionamentos com os nossos pais. E, infelizmente, hoje, aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, as pessoas não têm tido o referencial do que é o ser pai. E aqui fica uma palavra para os rapazes, para os homens. Deus precisa de contar com você no seu papel. Deus fez o homem para ser o líder da casa. Infelizmente, o inimigo, para roubar essa imagem de Deus, ele tem colocado o homem num papel que não era o papel que Deus construiu para a vida dele. Deus chamou o homem para ser o chefe da casa, para ser o marido, para ter uma esposa, para ter filhos. Esse foi o papel que Deus colocou. E eu creio que nesse papel o homem se realiza. E uma vez o homem se realizando, a família vai ser uma família estruturada, que vai ter filhos estruturados. E esses conflitos vão ser minimizados, porque onde há essa estrutura, onde há esse equilíbrio, há a presença de Deus, há a diminuição dos conflitos. Bem, gente, então, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer aos nossos irmãos da Melhor Idade, o Porto, a Dil, agradecer a juventude aqui presente, com o Rodrigo, com a Camila, e agradecer a nossa especialista, né, que trouxe palavras de Deus para a nossa vida, a Suzy, muito obrigado. E dizer para você que nos acompanha aí a seguinte palavra. A palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6 que o povo dele perece por falta de conhecimento. E o principal conhecimento que tem nos levado a estar perecendo é a falta do conhecimento do Senhor. Que você possa ter tirado todas as suas dúvidas, mas que a principal dúvida que esteja no seu coração, ela seja sanada, que só Deus pode mudar a condição de vida do homem. Deus te abençoe, eu sou Marcos Vilar e esse foi mais um Debate Melhor Idade.